Olá pessoal, hoje falaremos sobre a diferença e as preferências e o que eu penso sobre o presencial e o EAD a partir daquilo que vocês pensam, porque eu abri uma caixinha de perguntas questionando justamente se vocês preferem presencial ou EAD, o ensino, e aí teremos aí várias respostas e vários comentários a partir das respostas. Então vamos ao tema do vídeo, que é justamente presencial ou EAD. Eu abri a caixinha no Instagram, então quem não me segue, me siga por lá também. E quem ainda não curtiu o vídeo, curte, comente aqui embaixo filosofar é preciso e vamos às perguntas. Às respostas, na verdade. A Tainara mandou, que prefere EAD. Descobri com a pandemia que a aula é a mesma, a rotina também, e ainda sobra mais tempo para mim. Isso é interessante porque eu trabalhei já desde 2009, 10 no formato presencial e EAD, então eu dou disciplinas à distância há mais de 10 anos e presencial também, óbvio. E muita gente que não teve as disciplinas à distância estão tendo agora por causa da pandemia. E assim, de modo geral, os alunos estão gostando. E é algo um tanto quanto estranho, porque a princípio nós professores achávamos que os alunos não gostariam tanto. E muitos acabaram gostando e até preferindo esse formato. Claro que a gente tem que destacar, né, a diferença do simples EAD com as aulas síncronas, porque o formato que eu estou trabalhando agora nesse período pandêmico é o formato síncrono, onde o aluno está em casa, eu estou aqui na minha casa, mas dando aula para ele virtualmente, então em formatos de lives. Então há uma diferença então entre o simples EAD, onde tu tem um material lá postado, vídeos, textos, tarefas, e tu tem que cumprir dentro de um período, de uma semana mais ou menos, ou o formato síncrono, que é tu tem o dia marcado com a aula, com o professor ao vivo e com a turma. Assim, de modo geral, então, os meus alunos estão gostando bastante desse formato síncrono, mas, né, muitos acabaram voltando, porque agora mesmo estou dando o formato híbrido, que é a galera que prefere ir para a sala de aula vai, e quem prefere ficar em casa fica, porque eu estou transmitindo ao vivo também para a galera que fica em casa. Então eu gostei dessa resposta porque é bem comum isso. Muitas pessoas acabaram gostando, desconhecendo, mas gostando desse formato síncrono e alguns até mesmo o EAD. B. Peixoto, eu sempre prefiro EAD porque me concentro bem mais. Tu tem aí o teu universo no teu quarto, na tua sala e, enfim, a concentração talvez seja de fato algo favorável para quem tem perfil para ser aluno EAD, né? A Kiara mandou EAD também. Pausar, anotar, revisar, ver de novo. Aprendo muito melhor de qualquer lugar. Então temos uma galera que curte EAD. Por quê? Porque tem o perfil de ser estudante EAD, isso é importante destacar, né? Tem muitos alunos que gostam do EAD porque conseguem se concentrar, estudar, manter uma rotina de estudos. Eu diria assim que tu tem que ter perfil para ser estudante EAD, tu tem que ter organização, tu tem que ter rotina, tu tem que se programar durante a semana as tarefas para cumprir, porque tu tem lá tal tarefa e muitas vezes por não estar obrigado a estar na sala de aula, tu simplesmente sai do quarto de estudos, vai para a sala, pega comida, vai no celular, enfim. Isso pode atrapalhar, mas quem consegue manter essa rotina de estudos em casa, quem consegue se organizar no sentido de ser um bom aluno à distância, eu acho que é interessante, sim. Claro, tu pode levantar a seguinte pergunta, né? Mas algumas disciplinas EAD perdem qualidade. Bom, aí o problema não é do EAD ou presencial, né? Aí o problema seria da instituição ou o problema seria do professor, né? Que não passa um bom conteúdo. Isso tem, nós sabemos que tem, né? Por exemplo, eu tô dando agora presencial no modelo híbrido, que é o presencial lá, mas eu transmito também online para o aluno que está em casa, e eu tô dando também disciplinas totalmente EAD, onde eu vou lá e posto material. No meu caso, aquilo que eu dou presencialmente é o mesmo conteúdo, não perde qualidade em relação ao EAD, porque todo o conteúdo que eu dou presencial, eu dou EAD também, só que em formatos diferentes. No EAD, em vídeos gravados, não em lives. No EAD, em textos
onde o aluno vai acessar e exercícios e tudo mais. No presencial, não. Aí tem mais o bate-papo, a conversa. Então, são formatos diferentes, EAD e presencial, mas o ideal seria manter a qualidade nos dois formatos, o que muitas vezes não ocorre, né? Mas enfim, o EAD sim é interessante para o aluno que tem perfil para ser estudante EAD. Tá, agora a galera do presencial. O Eric Carneiro disse que admira quem gosta do EAD e diz que ele não consegue ficar atento nas aulas e se perde nos pensamentos. Mas qual a diferença de se perder nos pensamentos na sala de aula com o professor e em casa, né? Mas eu entendo a resposta, entendi por quê? Porque se tu tá na sala de aula, o professor tá na tua frente, tu tá concentrado, tu tá lá olhando pro professor, né? Tu não tá lá mexendo no celular o tempo todo, jogando, enfim. E tem alunos que fazem isso, inclusive, né? Mas o aluno que tá presencialmente, ele tá lá de forma obrigatória, aquelas 2, 3 horas lá na frente do professor, escutando a aula, enfim. E em casa, será que ele faria isso? Ele ficaria 2, 3 horas escutando o professor? Talvez ele colocaria a velocidade 2, 3 para passar rápido, né, a aula, ou mesmo ele passaria a aula, né, simplesmente. Então, aquilo que eu falei antes serve aqui, né? Tem gente que não tem perfil para ser estudante EAD, por isso que aquela obrigatoriedade de estar presencialmente lá na frente do professor, ele acaba aprendendo coisas que no EAD ele simplesmente, não, vou passar e não vou, aí não aproveita. Presencial, EAD me parece muito tedioso. Gosto de viver, ver o professor, debater. Sim. Então, os alunos que estão indo presencialmente agora na minha disciplina são alunos que têm essa tese como pano de fundo. Eles estão lá porque eles querem conviver na universidade, no ambiente universitário, no bate-papo cara a cara. E isso faz falta, sim. Eu também senti bastante falta disso, do ambiente universitário, né? Da sala de aula. Sim, eu senti falta disso, mas, por outro lado, eu não tiro também o aspecto positivo que o EAD possui. Pessoalmente, eu acho que os dois têm pontos positivos, assim como tem pontos negativos. Talvez o ponto positivo do EAD é justamente tu conseguir se organizar com os teus horários. O ponto negativo é a falta do bate-papo com o professor, da conversa, que é importante também. Já do presencial, o ponto positivo é justamente esse, né? Tu tá lá em contato com os colegas, discutindo o assunto com os colegas, com o professor, enfim. E tu tá lá, tu é obrigado a estar lá. Então tem esse aspecto que para muitos também acaba sendo importante. E o ponto negativo do presencial é que tu não tem como fazer a pausa na voz do professor, voltar toda hora, reler, enfim, né? Então tem aspectos positivos e negativos nos dois lados, não adianta. Aqui ficou bem dividido, na verdade. As respostas meio a meio, então, mais ou menos 50-50? Bem meio a meio. O pessoal, assim, citando mais a questão do deslocamento, do tempo perdido, muitos moram longe. Sim. Se tu mora numa cidade diferente da cidade onde tu estuda, tu tem todo o percurso, né? 1 hora, talvez, mais tempo, aí é complicado. Talvez o problema do presencial seja a questão mais material, né? Já o problema do EAD talvez seja a questão da concentração, muitas vezes, que o aluno não consegue manter o ritmo de estudos que ele tinha presencialmente. Não sei, são questões aí para serem discutidas. Eu sei que hoje, por exemplo, no Brasil, claro, tirando o período que a gente está vivendo, mas hoje, de 2018, 2017 para cá, as turmas, os cursos no EAD cresceram muito, muito mesmo. Então tem muita gente cursando graduação, pós-graduação, lato sensu no EAD. Muitas graduações que no passado era impossível pensar no formato EAD já estão sendo pensadas agora no formato EAD, como, por exemplo, Direito está sendo pensado nesse formato EAD também. Claro que há várias outras que faz tempo que já estão no EAD, mas algumas que diriam no passado é impossível, agora já estão com propostas para serem lançadas no formato EAD. No nosso caso, a filosofia EAD já existe em alguns locais e está sendo pensada em outros, como na minha instituição mesmo, está sendo pensada nesse formato EAD e não apenas presencialmente. É uma realidade que está aí, chegou para ficar e não tem o que fazer, né?
Tá, tem outra questão que é a questão econômica também, né? O curso EAD acaba sendo mais barato que o presencial e muitos alunos acabam escolhendo o EAD porque acaba sendo bem mais barato. Mas aí tu tem que levar em conta a questão da qualidade também, porque muitos acabam perdendo bastante qualidade. São vários fatores. Eu diria assim que não há uma resposta, tu deve fazer presencial ou EAD, tu deve estudar as alternativas, verificar aquilo que tu se encaixa, ver aquilo que tu prefere, qual o teu perfil enquanto estudante, ver as tuas condições também, né? Tu não pode, por exemplo, querer estudar, fazer um curso num estado diferente, porque daí tem que se deslocar toda semana para um novo estado, e aí é bem complicado também. Eu já passei por isso no meu mestrado e doutorado, eu fazia viagens de 3, 4 horas para assistir uma aula, depois voltava, então passava 6, 7 horas dirigindo para assistir uma aula, e ao mesmo tempo dava aula, então era meio maluco aquele período. Vários fatores para serem analisados. Bom, pessoal, comentem aqui nos comentários o que vocês acham do presencial ou EAD, o que vocês preferem e o porquê. Por que tu prefere presencial ou por que tu prefere EAD. E é isso aí, um forte abraço, nos veremos no próximo vídeo, até mais.